Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do tópico 2, curso R. Meu nome é Nayara Alcântara, essa é a última aula desse tópico e a gente vai falar então sobre alterações e tipos de variáveis. Então, a gente viu nesse tópico funções para observar a estrutura dos dados, seleções, exclusões, inserções e filtros, alterações, e essa é a última aula para a gente falar um pouco sobre alterações e tipos de variáveis. Quem está me acompanhando sabe onde estão os materiais. Para quem não assistiu às últimas aulas, os materiais estão lá no GitHub, eu estou disponibilizando o link para vocês. Então, eu coloco tanto no descritivo do YouTube, quanto lá no LinkedIn, no primeiro comentário. As aulas estão nessa pasta aqui, tópico 2. Aqui vocês encontram, esse é o script do R, e esse é a aula em PDF. Então, a aula em PDF, vocês podem baixar ela, e o script, vocês podem vir aqui, copiar e colar no ambiente de programação de vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai dar início à parte de alteração aqui dos dados. Eu vou abrir aqui o RStudio. Ele está carregando aqui. E aí, ele abriu aqui sem aparecer a parte do script. Vocês lembram o que a gente pode fazer quando não aparece a parte do script? É só clicar ali, pronto. Apareceu aqui o script para mim. Eu vou abrir aqui o meu diretório de trabalho. Então, eu posso ir lá em Session, Set Working Director e escolher o diretório de trabalho. Ou então, clicar aqui em Ctrl Shift mais H. E ele vai abrir para mim. E eu vou vir aqui e vou escolher o meu diretório de trabalho correto. Então, o meu diretório de trabalho aqui é o curso 2023. Aí eu cliquei aqui em Files, aí eu vou vir aqui e vou encontrar a base de dados que a gente está utilizando no curso, que é ficha pacientes. Então, vou clicar em cima dela com o botão esquerdo e vou clicar em Sim. Ele está perguntando se eu quero abrir a base de dados aqui no meu Global Environment. Eu quero sim abrir a base de dados. Então, vou vir aqui está a base de dados que a gente está utilizando. Então, a gente vai começar a parte de alterações. Então, vou setar isso daqui. Então, a gente vai alterar dados de linhas ou colunas específicas. Então, a gente vai alterar dados de linhas e colunas específicas. A gente vai alterar, vamos começar alterando aqui, a idade da Marcela. Então, o que a gente vai fazer vai ser, vamos alterar a idade da Marcela. A Marcela está com 23 anos na nossa base de dados. Então, a gente vai alterar de 23 para 53 anos. A gente vai fazer isso da mesma forma como a gente estava fazendo as exclusões. Quem está me acompanhando, né, lá na aula anterior, na aula 3 do tópico 2, a gente falou sobre as exclusões. Então, é um jeito muito, muito semelhante. Então, eu vou vir aqui, vou dizer qual que é a base de dados que eu vou modificar, cifrão, idade. E o que eu vou mudar? Eu vou mudar, então, a idade da Marcela. A Marcela, ela está na quarta linha. Então, aqui entre chaves, eu vou colocar 4. Então, alt menos, objeto de atribuição, 53. Então, eu vou mudar lá na linha 4 a idade para 53. Então, eu disse aqui qual que era a variável que eu ia alterar, a idade, qual que era a linha. Então, ele consegue encontrar aqui idade. Linha 4, 23. Eu quero alterar para 53. Então, vou rodar, né, essa linha, Ctrl Enter. Vamos ver se alterou lá na ficha de paciente. Então, vocês lembram, aqui estava 23, agora está 53. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente pode alterar o nome das variáveis ou então criar uma cópia com um nome diferente. Então, seguindo essa mesma lógica, podemos alterar o nome das variáveis ou então criar uma cópia com um nome diferente. Desculpa, pessoal. A gente consegue fazer isso em um conjunto maior de dados, através de um processo de recategorização. Eu vou falar, então, sobre isso com vocês. Então, a gente vai alterar um conjunto maior de dados. A gente vai recategorizar, porque essa alteração se chama recategorização. Então, a gente vai recategorizar usando o pacote Memisk. Dentro do pacote Memisk existe uma função chamada recode. É essa função que a gente usa para fazer as alterações. Então, a gente vai ter que baixar, né, instalar e abrir e ler esse pacote, né? Para isso, a gente pode utilizar o install packages, que eu já ensinei para vocês, que quando a gente vai utilizar o install packages, a gente tem que colocar o nome do pacote entre aspas. Então, aqui eu colocaria Memisk.
Ou então a gente pode vir aqui em Packages, Install, escreve aqui o nome do pacote, Memisc, e pede para instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho, né, o Memisc aqui. Então, aqui, ó, Memisc. E eu só vou ativar o pacote Memisc. Então, para ativar, a gente utiliza aquela linha library. E aí não precisa de aspas para ativar o pacote. Então, eu só vou escrever Memisc aqui e ele vai ativar aqui para mim. E quando ativar, ele vai aparecer aqui, ó, uma setinha, né, dizendo assim, tipo, ativado. Então, se eu não quisesse utilizar o library, eu poderia ter só clicado aqui dentro. Então, vou deixar isso aqui marcado como uma observação, né, para não instalar novamente. E o que que a gente vai transformar aqui? Qual transformação que a gente pode fazer? Vamos pensar em um caso real, como se essa base de dados fosse uma base de dados real. E a gente precisasse fazer uma série de alterações. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma base de dados com fichas escolares. Aí a gente tem lá 3.500 observações, que são os 3.500 alunos. Esses alunos, eles vão estar organizados lá por idade. Só que eu não quero que a variável idade ela seja numérica. Então, eu tenho na escolinha lá dessa ficha alunos que têm idade de 5 anos até 17 anos, até o final do ensino médio. Mas eu gostaria que, na verdade, esses alunos estivessem organizados em faixas de idade. Então, seriam lá as crianças, então 5 a 12, 13 anos, aí os adolescentes de 14 a 17 anos, então seriam duas faixas, crianças e adolescentes. Ou então, na verdade, eu queria separar por série. A ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino fundamental 3 e ensino médio. Aí seriam 4 faixas. Então, essas são as transformações reais que quando a gente vai trabalhar com dados a gente se depara. E eu vou tentar mostrar isso, né, numa proporção menor aqui para vocês, utilizando essa base de dados que a gente criou, mas depois a gente vai fazer esse mesmo procedimento em uma base real, que é uma base de dados que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai baixar de um lugar, e a gente vai fazer isso porque a gente vai precisar dessa base para as nossas análises, e não teria como fazer com uma base tão pequenininha como essa, né? Então, vamos fazer aqui essa recategorização aqui. Então, vamos transformar a idade mesmo, que foi o que a gente tinha utilizado como exemplo. Então, eu quero transformar a idade, eu quero fazer com que ela deixe de ser numérica e se torne categórica. Categórica. Então, vão ser, agora, em vez de numérica, vão ser faixas de idade. E aí, quais idades a gente tem na base de dados e quais faixas a gente quer criar? Vamos ver aqui as idades que a gente tem e quais são as possibilidades de faixa. Então, a gente tem pessoas de 18, 25, 44 e 53 anos. A gente pode fazer duas faixas, né? A gente poderia fazer aqui uma faixa 18 a 25 anos e uma faixa de idoso, 44 e 53 anos. Só que, na verdade, também tem aqui a Marcela, que ela não tem 53 anos, né? A gente alterou a idade dela. Então, para que a gente continue trabalhando com a idade normal da Marcela, vamos abrir aqui a base de dados de novo para que a Marcela volte a ter 23 anos, e aí vai ficar 3 pessoas dentro de uma faixa de idade, que vão ser os jovens, e uma pessoa, que vai ser o Rodrigo, dentro de uma faixa de idade, que vai ser o idoso. Ele tá bem novo, né, para entrar como idoso, mas vamos fazer só como se ele fosse idoso, vamos considerar que ele tem 60 a mais. A gente poderia alterar a idade dele também para 60 a mais. Mas vamos lá, ficha, pacientes, agora a gente vai criar aqui faixas de idade. Então, para que a gente não substitua a nossa variável original idade, que é uma variável, que é uma questão, uma variável numérica, por uma variável categórica, a gente vai criar uma cópia dessa variável. Então, a gente chama por um outro nome. Então, a gente vai chamar de idade faixas. Aí a função recode, ó, eu vou escrever aqui de novo, porque para que vocês vejam, ó, recode, ele é do pacote Memisc. Aí recode, abre aspas, aí ficha pacientes, a variável original, idades, vírgula. Então, a gente vai criar, né, uma faixa chamada jovens. Então, isso aqui é o que eu estou criando. Alt menos, concatenar com as idades, dos 18 aos 25 anos. Então, a Marcela, que tem 23 anos, ela vai estar dentro desse grupo, jovens. Deixa eu mudar aqui para jovens. E vai ter uma pessoa só no grupo de idoso, que vai ser o Rodrigo. Eu sei, pessoal, que o Rodrigo ele não é idoso, com 44 anos. Ele está bem jovem ainda, porém, ou poderia ser adulto, né? Então, acho que fica melhor aqui. Adulto. Que aí não faz mais sentido, né? Ele já não é mais jovem, mas também não é idoso.
Então, a gente criou aqui, ó, idades faixa. A gente tem 3 pessoas no grupo de jovens e uma pessoa no grupo de adulto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis. Então, vamos voltar aqui para os slides. Slide 14, talvez para vocês não sejam 14, né, porque a gente está recortando, mas é esse slide aqui, ó, com as variáveis. A gente viu que existem diferentes tipos de variáveis, certo? Isso é muito importante para agora a gente entender para que serve cada tipo de variável e como trabalhar com essas variáveis específicas. Então, essa informação é essencial em várias etapas da análise de dados, desde a construção do data frame até a utilização de testes mais robustos estatisticamente. Então, nesse momento, veremos a importância dos tipos das variáveis para a análise dos dados e recodificação. No ambiente de programação do R, os tipos de variáveis recebem nomes em inglês. Os principais são character, numeric, integer, que é tipo números inteiros, e factor. Factor é um tipo de dado especial usado principalmente para representar variáveis numéricas. Então, quando você especifica um objeto como um fator, automaticamente o R irá atribuir a uma ordem para esse dado. Então, aqui eu coloquei um printzinho da nossa base de dados, né, da base de dados que a gente está utilizando. Então, aqui, escolaridade, exercício recomendado, comidas preferidas, idades e faixas, ID, nomes, cada variável dessa, ele tem um tipo, e o R entende qual que é esse tipo, né? Geralmente ele entende. Eventualmente, é necessário que a gente faça alterações. Então, pode ser que a gente abra uma base de dados, a gente vai ver isso depois, e essa base de dados tem uma informação que ela é numérica, mas o R entendeu que ela é um caractere. Então, a gente vai ter que alterar isso. Ou, às vezes, a gente quer fazer algum tipo de análise que é necessário que a gente utilize um tipo de variável específica para essa análise, e aí a gente precisa forçar o R a alterar para esse tipo específico. Então, a gente tem como fazer isso, e eu vou mostrar para vocês lá na prática como fazer isso. Então, aqui. E lembrem, pessoal, Ctrl S sempre para salvar o script, salvar o material, salvar o que vocês estão fazendo. Então, a gente tem tipos de variáveis específicas. Algumas variáveis, elas são caractere, outras variáveis são numéricas, outras variáveis são inteiras, números inteiros. Existem algumas variáveis categóricas, caractere, né, que a gente gostaria que elas fossem lidas, entendidas pelo R como factor. Então, as factor. Isso porque a gente vai precisar fazer determinados tipos de análise e a gente precisa que essas variáveis, que são categóricas e têm alguma ordenação, elas estejam organizadas em níveis, que o R organize elas em níveis. E é isso que ocorre quando a gente transforma uma variável que é totalmente qualitativa, categórica, em factor. Então, por exemplo, eu tenho a escolaridade, primário, secundário, aí ensino fundamental, médio. Isso tem uma ordenação, né? O ensino médio é a última série que a gente faz, né? Então, primeira lá é o ensino primário, depois ensino fundamental, depois ensino médio. Se tivesse graduação, aí o último seria graduação. Se tivesse mestrado, o último seria mestrado. Se tivesse doutorado, o último seria doutorado. Se tivesse pós-doutorado, o último seria pós-doutorado. Então, assim, a escolaridade, as categorias de escolaridade, elas possuem uma ordem. Mas o R não entende essa ordem, né? Porque como que ele vai pensar? Ah, não, tem uma ordem aqui, realmente. Não, isso não existe. Então, a gente tem que organizar essa ordem para o R. E eu vou mostrar, então, mais para frente para vocês como que a gente pode fazer para ordenar e organizar isso. Primeiro a gente vai entender, então, como mudar aqui os tipos das variáveis. Então, a gente pode... Vou dar um espaço aqui para ficar melhor para ler. Então, podemos alterar qualquer variável, mas é importante lembrar lembrar e pensar no tipo de variável que estamos alterando. E entender como essa variável estará após as alterações. É aquela questão que eu estou falando para vocês sobre os níveis. Então, vamos alterar aqui uma variável escolaridade, que é justamente essa questão que eu estou falando para vocês, né? A gente tem aqui a escolaridade, mas o R não entende que isso pode ser um factor. Então, a gente vai mudar isso aqui para factor. Então, ficha, paciente, aí, escolaridade, e a gente quer mudar a própria variável. Então, aqui, a gente não vai fazer uma cópia, como a gente fez para as faixas de idade. Aqui, a gente vai alterar a própria variável. Então, é factor, ficha, paciente e escolaridade. Então, pronto, alteramos. Isso aqui não vai ter mudado nada aqui na base de dados, não vai ter mudado em lugar nenhum, só que assim, a gente sabe que não deu erro, então tá correto, pronto, essa variável era um caractere, agora ela é
um factor? A gente consegue verificar a estrutura dos dados. Então, a gente pode olhar a estrutura dos dados utilizando uma função que eu já ensinei para vocês, que é o str, ficha pacientes. Aqui, na estrutura dos dados, a gente consegue verificar que escolaridade agora é um factor. E agora esse factor tem 3 níveis. Eles têm 3 níveis, né? Graduação, mestrado e o próximo lá é a outra escolaridade, né? Graduação, mestrado, primário. Talvez, então a gente já sabe aqui, ó, que não tá organizado corretamente. Então a gente vai verificar esses níveis de uma outra forma também, que é assim, ó, verificar os níveis. A gente só escreve ficha paciente, underline, escolaridade. E aí ele mostra aqui como tá organizado esses levels. Então tá certo isso? Graduação, mestrado, primário? A gente faz primeiro a graduação, depois a gente faz o mestrado e depois a gente faz o primário? O primário é o último? Né? Às vezes seria bom, né? O primário era um período da escola bem legal. Porém, não é assim. Então, a gente tem que colocar na ordem correta. Então, se a gente não concorda com a ordem atribuída pelo R, se essa ordem não faz sentido para as análises estatísticas, então eu posso alterar a ordem usando a função levels. Então, como que a gente utiliza essa função? A gente vai chamar a base de dados, então ficha, paciente, cifrão, escolaridade, alt menos, objeto de atribuição, porque eu vou atribuir um nível específico para a escolaridade. Aí, factor, ficha, pacientes, escolaridade, vírgula. Aí eu vou utilizar a função levels. Levels igual a concatenar. Aí o que eu vou colocar nesses levels? Eu vou colocar os níveis corretos. Então, primeiro a gente faz o primário, depois a gente faz a graduação, e por último a gente faz o mestrado. Por último aqui nesse caso, né? Que novamente não vai ter alterado nada aqui. Mas a gente já consegue voltar aqui, ó, rodar novamente essa linha, Ctrl Enter, e verificar que os níveis já estão corretos. Primário, graduação, mestrado. Ok? Além disso, pessoal, eu posso fazer umas outras modificações envolvendo o as-character, as-numeric, porque essas são as outras possibilidades, né? A gente não muda só para as-factor, então eu também posso mudar para as-character, eu também posso mudar para as-numeric. Então, em geral, o ambiente de programação, ele entende quais são os tipos das variáveis, porém pode ser que ele entenda errado, ou que em razão da abertura da base de dados, eu não escolhi a linguagem correta. E no próximo tópico, a gente vai falar só sobre abertura e salvamento de base de dados. Então, é essencial para quem quer entender essa questão de abertura, estrutura, que assista ao tópico posterior. Então, pode ser que em razão dessa abertura, ele entenda que uma variável é um tipo, porém ela é outro. E aí, é necessário que a gente faça alguns ajustes. A gente consegue fazer esses ajustes utilizando essas funções, as-factor, as-character, as-numeric, que é alterando os tipos das variáveis para os seus tipos corretos. A gente consegue fazer isso até mesmo durante o processo de abertura da base de dados. Então, no próximo tópico, a gente vai ver exatamente como isso funciona. Bom, pessoal, então é isso. A gente finaliza aqui a quarta aula do segundo tópico, onde a gente falou, então, sobre análise exploratória e manipulação dos dados. Nesse tópico, a gente abordou funções para observar a estrutura dos dados, seleção, exclusão, inserções e filtros, alterações e tipos de variáveis. Esse curso aqui está bem grande, a gente vai ter vários tópicos, então todos esses tópicos aqui têm uma série de conteúdos, e a gente já está com a maior parte do curso programado, então vejam só que legal. A gente tem uma parte aqui só sobre análise de gráfico, quem gosta dessa parte de gráfico, vejam, a gente vai sair de gráficos bem simples e vamos passar para projeções gráficas bastante elaboradas, né? A gente vai sair, ó, disso daqui, desse box plot bem simplesinho aqui, ó, para esse box plot bem elaborado. A gente vai falar sobre histograma, gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de seção, gráfico de dispersão, gráfico de linhas. Então, é uma série de gráficos e eu já tenho mais uma lista de conteúdos só com projeções gráficas que eu não consegui abordar nesse primeiro curso, que vão entrar numa próxima rodada aí. Eu espero que vocês continuem me acompanhando e espero ver vocês no tópico 3, salvamento e abertura de bases de dados. Um abraço e até lá!